Paz, igreja. É sempre um privilégio compartilhar essa tribuna com os ilustres queridos. E nessa manhã eu quero dar continuidade à série que está proposta para esse mês e fazer algumas considerações dentro desse texto que temos falado durante o mês de maio. O pastor iniciou a série dando ênfase aos velozes que nem sempre ganham. Semana passada o pastor Vanderlei, continuou a série falando sobre os valentes, né? Falando sobre Davi. E hoje nós vamos tratar dos sábios e também um pouco dos inteligentes. E é interessante que o livro de Eclesiastes, em especial, ele trata de um tema essencial para nós, que é a vida. O livro de Eclesiastes, ele é um livro com conteúdo filosófico, que são questões e indagações da vida. Existem outras porções da Bíblia na qual nós encontramos um conteúdo filosófico, mas não que seja a ênfase principal da palavra de Deus. Mas este livro, sim, ele retrata desse conteúdo. E é um conteúdo que nos faz pensar. Às vezes faz entrarmos em conflito. O próprio autor e o escritor, existem momentos nos seus capítulos em que parece que ele está vivendo uma contradição. Capítulo 1 do livro de Eclesiastes, ele começa falando sobre a sua sabedoria e do peso de ter a sabedoria, porque compete a ele analisar as consequências da vida. Chega um ponto que ele fala: meu Deus, me deu uma tarefa tão pesada, que é ter essa virtude, mas analisar a vida usando a virtude na qual Deus nos deu. E a gente sabe muito bem que o escritor do livro de Eclesiastes foi o rei Salomão. E uma das coisas que o Salomão fez diante de Deus quando foi prestes a assumir o seu reinado foi pedir ao Senhor sabedoria. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele chega diante de Deus e pede sabedoria. E Deus fala: olha, eu não vou só apenas te dar sabedoria, mas eu vou te dar muito mais. E Salomão, ele foi conhecido no seu tempo como o homem mais sábio da sua geração. E viveu uma vida como todos nós estudamos e quando lemos a palavra de Deus, encontramos em várias etapas diferentes. Alguns estudiosos dizem que quando Salomão para escrever o livro de Eclesiastes, ele está vivendo a sua era de maturidade, né? A sua velhice, que algumas pessoas dizem. Eclesiastes, ele está no ápice, no apogeu, e escreve aqueles poemas e etc. Provérbios, o livro de sabedoria também. Mas eu começo a perceber que quando Salomão descreve e começa a contar algumas coisas no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e assim sucessivamente, ele está retratando o que viu da vida, o que observou da vida, com as suas experiências pessoais, mas também olhando para o nosso derredor. Só que em alguns momentos Salomão, ele não tem resposta para muitas coisas. E diante da nossa vida, quantas vezes nós não temos respostas para dar diante de alguns fatos que nos ocorrem? Então assim, e ele vai discorrendo e falando sobre riquezas e qual o objetivo de ter a riqueza se nós não podemos usufruir dela. Falando de andarmos sozinhos, que não é muito bom, e aconselha-nos a andarmos em companhia, em termos alguém para compartilhar, em alguém para dividir as nossas angústias, as nossas felicidades, as nossas alegrias. E segue descrevendo. E no capítulo 9, na qual nós vamos estar pensando nessa manhã, ele começa a concluir. E ele fala assim no versículo 1, olha, depois de ver tudo isso, cheguei a uma conclusão. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1, nós vamos ler esse texto. Todos acharam?
capítulo 9, a partir do versículo 11. Vamos ler, a minha tradução é a Nova Linguagem de hoje, seguindo a tradução do tema. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre os corredores mais velozes ganham umas corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Pai, coloco a Tua palavra diante de Ti nessa manhã, Senhor. A Tua palavra é viva, ela é eficaz. Senhor, que Teu Espírito Santo encontre em nós um lugar para ministrar ao nosso coração através da Tua palavra nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Eclesiastes, entre outras temáticas, existe uma palavra que ressalta muitas vezes no decorrer desse livro, que é a palavrinha chamada vaidade. E eu quero abrir um parêntese muito rápido para decorrer sobre essa palavrinha, porque ela faz todo um sentido quando analisamos o final das coisas. Vaidade, tudo é vaidade. Salomão repete isso várias vezes, o escritor do livro repete isso várias vezes. Mas é interessante que nós só conseguimos identificar algumas coisas quando passamos por ela. Na sua juventude ou na juventude desse autor, ele talvez não percebeu que muitas coisas que faziam ou que fez fossem vaidades. Na sua adolescência, e é interessante que isso reflete muito na nossa vida. A vida nos ensina os nossos erros, as nossas falhas. Eu costumo dizer que a alegria, ela é uma péssima professora. Nós aprendemos mais com as nossas tristezas, com os nossos fracassos. Nós regozijamos nos momentos alegres, mas aprendemos nos momentos difíceis. São esses momentos em que nos levam a um novo patamar. E nos levam a sermos mais fortes. Que nos fazem descobrir que nós somos mais fortes do que pensávamos. O povo de Deus, na palavra de Deus, nos momentos mais alegres em que você for estudar e olhar, observar a palavra de Deus, eles se esqueciam do Deus. Mas quando eram levados para o cativeiro, voltavam-se para o Senhor. Ou seja, a dificuldade faz com que o povo de Deus olhe para o Senhor. Os momentos alegres, em sua boa parte, faziam com que eles focassem algo que não fosse primordial na vida daquele povo. Então, Salomão fala de vaidade. Mas todos nós sabemos que Salomão foi um rei muito vaidoso. Todos nós sabemos quantas concubinas e quantas esposas Salomão teve. Quanta riqueza o rei Salomão possuía. Mas eu entendo que chega um dado momento na vida do rei Salomão em que ele para e olha para diante da sua vida, na qual possuía tudo o que queria. Tinha tudo o que desejava. Aos nossos olhos, esse camarada era um feliz, um sortudo. Mas ele vira para determinado momento da sua vida e fala: olha, isso tudo é vaidade. E é muito interessante isso, que nós temos muitas vezes a intenção de julgar a felicidade, de julgar a prosperidade pelas coisas na qual outras pessoas possuem que nós não a possuímos. Olhamos para essas celebridades hollywoodianas que temos por aí, por exemplo. Possuem tudo: fama, riqueza. Possuem tudo que um ser humano poderia possuir, mas vemos muitas delas acabando com a sua própria vida. E muitas vezes eu me indago e falo: meu Deus, o que esse rapaz que tinha tudo, por quê? Porque nós não sabemos dos conflitos que existem dentro do coração do ser humano. O Senhor conhece muito bem. Mas a vaidade tende a nos levar a ser ou fazer coisas para alcançar a atenção dos outros. Nada mais, nada menos do que isso. Vaidade é trazer o olhar de alguém para mim, da forma na qual eu exerço algumas funções. Isso não acontece hoje na igreja, né? Pessoas que querem fazer e acontecer para chamar a atenção, mas perseguem ao longo da caminhada, pastor, que tudo isso é mera vaidade.
É interessante que o profeta, quando foi ungir o rei de Israel, ele olha para alguém que é robusto, chamado Eliabe. Falei, esse cidadão sim tem porte de rei, porque aparenta ser como um rei. E se Deus não intervém ali, ele ungiria Eliabe por causa daquilo que ele viu, aparência. Mas eu louvo a Deus porque existe um Deus que não olha para o exterior. Ele fala, peraí rapaz, você está olhando para aquilo que você está vendo aí, mas eu olho para o coração. Louvado seja o nosso Deus que olha para o nosso coração. Porque a nossa aparência, muitas vezes, é um estereótipo daquilo que nós gostaríamos de ser, mas que em realidade não somos. É muito fácil parecermos crentes aqui dentro. É muito fácil usarmos uma roupa de cristão aqui dentro de crente. Mas muitas das vezes isso é apenas algo que nós gostaríamos de ser. Quando nós voltamos para as nossas casas, fechamos a porta do nosso quarto, nós nos encontramos com nós mesmos e as nossas frustrações são as mesmas. Porque lutamos com algo em que não reconhecemos que de fato nós somos. Dá para entender isso? Quando Jesus vem, ele vem para quebrar esse paradigma. Quando Jesus entra em cena no Novo Testamento, ele entra em cena para acabar com uma cultura de aparência. Porque os sacerdotes da época tinham em si a aparência de ser extremamente relevantes, extremamente sábios. Pareciam o perfil ideal de crente para aquela sociedade. Mas chega o Rei dos Reis diante daquele cenário e consegue enxergar o que está dentro daquele coração. E muitas vezes são sepulcros caiados, bonitinho por fora, querendo chamar a atenção dos outros para si. Fechando esse parêntese, o que eu aprendo com isso é que o nosso desafio é encontrar com quem de fato nós somos. Se existe um dos maiores desafios na caminhada cristã, é descobrir quem você é. Quem nós somos? Por que fazemos? Fazemos por mera vaidade? Ou isso é algo genuíno que brota dentro dos nossos corações? Salomão tinha tudo. Salomão possuía tudo. Mas chega num dado momento que ele diz, olha, tudo isso é vaidade. Tudo isso de nada me serve. O apóstolo Paulo, quando se converte, o apóstolo Paulo, alguém gabaritado ao extremo. Conteúdo, o top 10 da sua geração. Mas chega diante de uma circunstância na sua vida e diz, olha, tudo isso, em outras palavras, é vaidade. Eu lancei como esterco na terra. Porque eu me encontrei com quem eu sou. E eu reconheço do que eu preciso. Sei as minhas debilidades. Sei das minhas fraquezas. Lancei fora a minha capa. E agora eu descobri quem sou. Sou alguém dependente extremamente do Senhor Jesus. Mas nem sempre, diz o texto, e o tema dessa semana, os sábios possuem pão. E eu quero compartilhar com vocês 4 pontos nessa manhã que me chamaram a atenção dentro desse texto. O primeiro é que a nossa condição nem sempre define o nosso estado. Olhando para o texto e o contexto, fica muito clara a intenção do autor nos mostrar que o ônus da vida chega para todo mundo. A vida é um episódio inédito e que reserva surpresas inéditas e inesperadas. Por mais que tentamos prever a vida, ela não nos deixa ser previsível. Sempre deparamos quanto a surpresas, independentemente do que somos ou que possuímos. O autor e o escritor do livro de Eclesiastes, ele diz, olha, eu já vi tudo e cheguei a uma conclusão. Nós não ganhamos sempre. A nossa vida não é sempre vitória. Mas é interessante que muitas vezes você se depara com um irmão e você começa a conversar com ele. E irmão, não, só vitória. Irmão, é só vitória. Não, irmão, é só vitória. Mentira. A nossa vida não é vida apenas de vitória, gente. Quem déramos fosse. Mas nós passamos dificuldades, passamos fracassos. Confessamos sim porque queremos que tenhamos uma vida de vitória.
Mas a realidade às vezes nos afronta. As fatalidades da vida, elas acontecem, e o escritor de Eclesiastes vai dizer isso para a gente. O sol, ele nasce para todo mundo. Estamos aqui hoje firmes, com saúde, mas não damos conta de perceber um minuto à nossa frente, não sabemos o que acontecerá. Independente de quem somos, independente do que possuímos ou do que temos, a vida nos reserva surpresas agradáveis e outras vezes desagradáveis. E estamos passivos de recebê-la. Em Lucas capítulo 12, versículo 15 e 22, existe uma parábola na qual ilustra um pouco isso. Fala de um jovem que possuía muitos bens, estava preocupado em agariar mais. Um jovem que tinha por si o seu projeto. E construir, e armazenar, e fazer, estava projetando a sua vida, programando a sua vida. E de repente Deus vira para esse jovem e fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. E tudo que tu tens feito vai ficar para quem? Você está indo embora. E o seu esforço, a sua energia, a sua gana, as suas conquistas, você nem foi capaz de aproveitá-la. Isso é muito atual para a nossa realidade nos Estados Unidos. Nós entramos num ciclo na qual a nossa vida é trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Somos um workaholic, né? Hoje em dia existe esse termo, workaholic. E queremos fazer, e queremos fazer, e queremos alcançar, e queremos. Tudo isso é legítimo, gente. Tudo isso é legítimo, amados. Mas precisamos desfrutar daquilo na qual nós conquistamos também. A vida é muito curta. A vida passa muito rápido. A nossa juventude, as nossas forças, elas se esgotam com o tempo. E às vezes não temos tempo para desfrutar do que conquistamos. Eu me lembro muito bem de quando cheguei aos Estados Unidos há 12 anos atrás. Fui morar com meu tio em New Jersey. E aí morávamos eu, ele, minha tia e um senhor chamado Jurandir. Alguém que já vivia nos Estados Unidos por muitos anos. Muitos e muitos anos. E tinha vários bens no Brasil. Também tinha um filho no Brasil na qual ele nunca conhecia. E já era avançado de idade e nós aconselhávamos ele: olha, Jura, volta pro Brasil. Volta pro Brasil. Não, eu só preciso terminar uma coisinha lá no Brasil. Mas Jura, você não está bem, sua saúde, volta. Não, mas é só mais uma coisinha assim e tal. Mas você já tem uma renda e tal. E aconselhar. E ele sempre tendia a terminar uma coisinha que ficava por ali. Aconteceu num dado momento que sofreu um ataque cardíaco e foi parar no hospital. Fizeram a cirurgia bem sucedida, voltou para casa. Voltou a trabalhar. Incessantemente, não parava. Jura, volta pro Brasil. Não, mas agora eu só preciso fechar logo o pisadinho lá, fazer o reboco e tal. Volta pro Brasil, cara, seu filho tá lá, você não conhece, tá desfrutando de uma coisa que você conquistou, você não conhece. Vai viver. Não, só um pouquinho. Volta pro hospital mais uma vez. Um problema do coração. Faz a cirurgia. E aí agora já não volta mais. 20, quase 30 anos da sua vida nos Estados Unidos. Em busca dos seus objetivos e dos seus sonhos. Foi embora sem experimentar nada. Salomão diz: isso vale a pena? Quantos de nós talvez encontramos nas mesmas situações, gente? É fato que isso é muito efêmero, passa muito rápido, mas ele também nos instrui a aproveitarmos, a viver a vida com quem nós amamos, a desfrutar dos momentos com as pessoas que nós amamos. Nós temos os recursos que o Senhor nos entrega nas nossas mãos, mas precisamos saber aproveitá-los, aproveitar muito bem. Os nossos projetos são legítimos, mas não reduza a sua vida a viver em busca de um projeto. Projete a sua vida para viver em busca disso. Porque nem sempre os sábios têm pão, pastor. O outro ponto que eu percebo no texto é que a sabedoria, por mais que seja, ou por maior que seja, não nos dá a habilidade de enxergar o amanhã.
A sabedoria, sem dúvida, é uma ferramenta imprescindível para o convívio social, vital. Alguns encontram na jornada da vida, depois que percorrem um longo caminho. Salomão encontrou a sabedoria. Porém, mesmo que adquirindo a sabedoria, seguimos impossibilitados de enxergar horas à frente. A nossa sabedoria não nos revela o amanhã. Ela pode nos auxiliar no hoje, quando muito. Em João capítulo 3, versículo 1, também retrata a história de alguém muito sábio da sua época, chamado Nicodemos, um mestre da lei, que vai interpelar a Jesus a respeito do amanhã, a respeito da vida eterna, o dia na qual não é permitido ao homem saber. E ele chega diante de Jesus à noite, porque ele foi meio escondido, né? Pegava mal um fariseu, um mestre da lei, um doutor da lei, ser visto com Jesus, porque Jesus não tinha boa fama diante dos olhos deles. Mas enfim, chega diante de Jesus alguém dotado de conhecimento, alguém extremamente relevante para aquela sociedade, alguém de destaque naquela sociedade. E fala: mestre, eu sei que as coisas que o Senhor faz vêm de Deus. Ele não quis admitir que estava diante dele o Salvador, mas entrou meio que pelo canto, pelo escanteio, pastor. Olha, eu reconheço que as coisas que o Senhor faz vêm do Senhor, mas eu tenho uma pergunta: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ou seja, Deus, eu conheço da lei, eu entendo, eu sou um perito na lei, entendo viver o hoje, mas e o amanhã? E Jesus dá uma resposta tão simples, mas tão profunda, que ele fica sem norte. A ponto de Jesus virar para ele e falar: olha, rapaz, você é conhecedor da lei e não entende o que eu falo? Mas como assim, Senhor? Eu tenho que nascer de novo? Isso é inesperado. Eu não contava com isso. Então eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Não, Nicodemos. A vida eterna é dádiva do Pai. Não compete à sabedoria do homem alcançá-la. A sua sabedoria te trouxe até mim hoje. Mas quer saber do amanhã? Eis o amanhã. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa sabedoria nos garante o hoje. Nos garante o agora. Mas há 30 minutos à nossa frente não temos condições de prever o que pode nos acontecer. O dia de amanhã não nos compete a nós. Precisamos exercer essa virtude no hoje, mas confiar em alguém que tem nas suas mãos o amanhã. E Nicodemos, eu creio que volta para casa meio desnorteado com aquela resposta: olha, rapaz, você vai ter que entrar, eu vou ter que entrar no útero da minha mãe novamente, porque isso era algo que os romanos pensavam também, mas eu não quero entrar por aqui. Mas o terceiro ponto desse texto que eu aprendo aqui é que nós não temos o controle da vida. E é interessante que eu tenho um receio de voar. Para não dizer um medo, né? Um receio. E eu leio tudo sobre a aeronave. E quando estou dentro da aeronave, eu fico no mapa daquele negócio, vendo altitude, velocidade, vendo tudo. As reduções de velocidade, percebo aquilo, e é uma aflição enorme no meu coração. E eu sei que o pastor Maurício é o passageiro do tipo que ele senta antes de decolar e já apagou. Mas existe um receio no meu coração com relação ao voo. Fala: Deus, me liberta desse negócio, porque é frustrante. Você viaja 2-3 horas no avião e aquela... Na verdade, a gente o bom é estar com os pés no chão, né, gente? Mas, por quê? Porque nós temos a tendência de ter o controle nas nossas mãos. Nós temos a prerrogativa de ter o domínio. Quando eu tenho o controle, eu domino a situação, sei o que vai acontecer. Mas entra no avião, companheiro, e o seu controle vai para o espaço. Literalmente. E temos que confiar no piloto, mas em Deus. Porque estamos nas mãos de alguém na qual Ele tem o controle sobre as nossas vidas. A vida cristã também precisa ser assim. E é difícil confiarmos em Deus.
Nós sempre estamos buscando argumentos para ajudar ou manipular, entre aspas, a intervenção de Deus nas nossas vidas. Somos um povo hoje imediatista. Não sabemos esperar. Não conseguimos esperar. Eu imagino alguns de nós vivendo na época, se fôssemos transportados para a época de Abraão, que esperou uma promessa por quantos anos, gente? Será que você sobreviveria aí? Ou você poderia dizer que Deus já tinha esquecido de você? Confiar em Deus é um exercício para a vida. Confiar em Deus é um exercício diário. Porque nem sempre temos o que queremos, mas sempre teremos o que precisamos. Nem sempre tudo que pedimos irá nos acontecer. E graças a Deus por isso, porque muitas vezes pedimos algo que é tolo. Mas Deus sempre nos dá o que precisamos. Confiar em Deus. As fatalidades da vida, elas ocorrem, elas acontecem, e muitas delas, por mais que queiramos buscar respostas, nós não vamos encontrar. Mas quando colocamos a nossa vida na mão do Senhor e entendemos que nele está o controle da minha e da sua vida, essas fatalidades podem nos atingir, vão nos machucar, mas eu tenho um Deus que tem o total controle da minha vida, e que mesmo que na minha casa ou na casa do sábio falte o pão, existe um Deus que é provedor. E se preciso for, Ele manda corvos para alimentar. Se preciso for, Ele manda um maná para que nós venhamos desfrutar disso. Mas o controle das nossas vidas está na mão do nosso Deus. Entenda isso. Entenda isso. Os nossos projetos, eles vão acontecer mediante a vontade de Deus. Nós precisamos pôr os nossos alvos. É importante isso. Quando temos os nossos objetivos, olhamos, visualizamos, isso tudo é muito importante. Mas muitas vezes alguns deles não vão se realizar. Porque Deus, melhor do que eu e você, sabe muito bem alcançar aquilo que é precioso para as nossas vidas. Ponto número 4. É que ainda que falte comida, é preciso que haja abundância de alimento. E é contraditório isso, porque o texto fala que o sábio algumas vezes não tem comida, não tem o que comer. E quando eu olho para o texto, eu entendo que o pão é uma necessidade. Precisamos nos alimentar. E às vezes passamos por dificuldades na qual não temos a possibilidade de adquirirmos recursos para tal finalidade. Mas o que é imprescindível na nossa vida, ainda que não tenhamos o pão, é termos o alimento. As Escrituras. Ainda que não tenhamos o pão, é entender que temos o padeiro a favor das nossas vidas. Ainda que falte o pão, a tua palavra me alimenta e me faz entender que o dia de hoje irá passar e que amanhã o pão fresco será provido pelo Senhor. É preciso confiar. E o autor do livro de Eclesiastes, ele termina dizendo justamente isso. Olha, eu sei que as coisas não acontecem muitas vezes da forma na qual nós projetamos. Eu sei que às vezes os mais velozes nunca ganham. Mas o mais importante de tudo isso é entender que as nossas vidas estão na mão do nosso Senhor. Nem sempre chegamos onde queremos chegar. Nem sempre alcançamos onde projetamos alcançar. Nem sempre conquistamos o que nos dispomos a alcançar. Mas é sempre bom saber que ainda que nem sempre as coisas aconteçam, há sempre um Deus que tem nas mãos o controle da nossa vida e que sempre terá. Nessa manhã, eu quero encorajar você a depositar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Se existem áreas na sua vida que ainda
não foram controladas por Deus, porque nós estamos nessa briga, nessa degladiação. Nessa manhã é o dia de você colocar elas diante de Deus. E eu quero convidar você nessa manhã a se colocar de pé. Vou pedir ao pastor Jurandir que ore por nós. Coloque